Muita gente não ficou sabendo, mas a editora Panini lançou esse encadernadão aqui de 416 páginas, esse bitolo contendo a saga completa, a saga das Trevas Eternas, da Legião dos Super-Heróis. É um trabalho pré-crise, início dos anos 80, quem é decenalta raiz, quem é fã de Super Amigos, sim, porque tem a ver o desenho ali, tem uma pegada, uma vibe ali, cara, adora esse trabalho, adora esse trabalho. E, na minha opinião, foi uma bela sacada da Panini republicar esse material. Que legal que a Panini está republicando materiais até pré-crise. Mas, como nem tudo são flores nesta vida, a Legião dos Super-Heróis, a Saga das Trevas Eternas, este encadernado aqui tem alguns problemas. E não são problemas de diversas ordens, tá? Problemas que vão desde a escolha da capa, eu vou falar mais sobre isso. Tem problemas também em relação a alguns erros mesmo que tem no trabalho, e tem algumas decisões mais de cunho editorial que vai fazer com que você reflita se você vai comprar ou não. É importante dizer o seguinte, essa série aqui, essa história, ela é importantíssima, assim, nos anos 80 ali, especialmente para quem é fã da Legião dos Super-Heróis, a galera curte muito essa história, tá? Eu li a história, nunca tinha lido, li a Saga das Trevas Eternas, e eu curti bastante. Mas tem algumas questões que eu vou conversar com você para que você possa refletir se vale a pena. Vale a pena porque talvez você nunca tenha lido, assim como eu nunca tinha lido. Então, por esse aspecto, valeu a pena. Mas, de repente, você tem essas edições em formatinho e tal, vale a pena trocar? Enfim, tem várias coisas pra gente analisar aqui, claro, comentando sobre a arte, sobre o roteiro desse trabalho aqui lançado pela editora Panini. E você já vai se inscrevendo aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, é importante. Deixa o seu like. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like, você está contribuindo muito aqui com o canal quando você deixa o like, tá bom? Sempre que eu não peço, as pessoas esquecem de deixar o like. Deixa o seu like. Vem aqui pra mesa porque eu vou te mostrar todos os detalhes aqui desse trabalho. Bora! Eu vou dividir a análise desse trabalho com você em duas partes, tá? A primeira parte eu vou comentar sobre a série principal, falando sobre roteiro, falando sobre arte, mostrar primeiro ali um pouco o trabalho editorial, e aí eu parto para esse lance aí do roteiro e da arte. Num segundo momento, eu vou tratar mais dos problemas que esse material tem, escolhas editoriais e problemas que podem, inclusive, prejudicar a tua experiência de leitura. Eu não quero que você compre esse quadrinho sem ter isso em mente. Eu quero reforçar que trata-se de um clássico aí da DC, né? Para muita gente é o melhor trabalho já feito da Legião dos Super-Heróis, e talvez você não conheça a Legião dos Super-Heróis, né? Você que não é tão assim ligado de repente ao universo DC, é um grupo de super-heróis do futuro, bem lá na frentão no futuro. Eles foram criados inspirados na figura do Superboy. Então nós estamos falando de um mundo aqui pré-crise, onde o Superboy ainda existia. Tem uma discussão hoje se o Superboy existiu ou não e tal, mas em tese, quando acontece a crise nas Infinitas Terras, deixa de existir o Superboy. O Superman já começa a atuar como adulto, tá? No pré-crise, o Superboy teria inspirado a Legião a ser criada lá 1000 anos no futuro e coisa e tal. Então você vê algumas histórias em que o Superboy tem participação, né? Ele é um membro influenciador, honorário, ele é um cara super respeitado. Tem uns personagens aqui que meio que levam uma com ele, mas em geral a Legião dos Super-Heróis foi realmente criada pela inspiração do Superboy, tá? Cadernado muito bonito, capa dura, 416 páginas, temos alguns extras aqui, olha só que a guarda é legal, bonita. Isso aqui é uma capa de uma das edições. Aqui a gente tem alguns esquetes de alguns personagens membros da Legião dos Super-Heróis. Vou passar aqui rapidinho para te mostrar. E temos também algumas capas aqui, poucas, né? O Darkseid aqui. E temos alguns textos aqui que são referentes a momentos do roteiro do trabalho, né? Esse trabalho que é escrito pelo grande Paul Levitz, cara fundamental aí na DC, inclusive trabalhou em postos de diretoria da DC e coisa e tal. E temos a arte aqui do saudoso Kate Giffen, né? Que faz uma arte, na minha opinião, muito, muito boa, tá? Vamos lá para a série principal, eu vou te mostrar aqui. E sim, você já tá vendo que eu tô indo lá pro meião do quadrinho, porque realmente é do meio pro fim que a Saga das Trevas Eternas aqui vai acontecer. Bom, o que a gente vai ver é uma situação de um grande conflito acontecendo, um conflito imenso, inclusive com invasões de planetas. Tem a invasão lá de Daxan, né, que é o planeta do Mon-El, que é um dos principais figuras, olha aqui o Mon-El, é um dos mais poderosos, é o mais poderoso depois do Superboy, perdão, é o mais poderoso, e o planeta dele é invadido, aqueles seres são todos eles transformados em figuras diabólicas, eles são utilizados como máquina de guerra, e tem alguns espectros que são bastante violentos, muito poderosos, e que vão enfrentar
a Legião dos Super-Heróis. A Legião vai ao ataque desses espectros, toma um cacete monumental no começo, inclusive alguns personagens vão falecer, né? Você vai ter que ler para entender o que eu tô falando aqui, mas você entendeu, falece mesmo, vai pro espaço. A luta é bem difícil, então o quadrinho ele consegue trazer pra gente esse aspecto de tensão no momento do combate. Você vê que a luta, você tem essa percepção de dificuldade mesmo. Não é aquele quadrinho de super-herói que você tá nem aí, sabe? Que você tá lendo, os personagens estão enfrentando, você não tá nem aí. É capa sensacional, Superboy tá aqui. Inclusive o Superboy vai enfrentar um desses espectros, né? Da escuridão, das trevas, né? Por isso que chama Trevas Eternas, Saga das Trevas Eternas. E, pô, eles não conseguem, cara. E tem vários membros aqui. Você sabe que a Legião dos Super-Heróis é, talvez, aí dos grandes supergrupos, dos mais lembrados, é o que tem mais pessoas, né? Mais membros aí. Passa de 20 membros, ali chega a 25 membros a Legião, então você vai vendo vários personagens em situações diversas, enfrentando essas monstruosidades, e aos poucos eles vão tentando entender o que está acontecendo. A gente vê toda hora esses espectros falando, ah, o meu mestre, o meu mestre, o meu mestre, e você fica, cara, quem é esse mestre dessas aberrações, cara? São seres muito poderosos, dão um pau no Superboy, batem em todo mundo, né? E no meio dessa situação toda, eles precisam proteger este gurizinho. Nasce um gurizinho e ele começa a crescer rapidamente, né? Ele vai crescendo. Olha que interessante, isso aqui é pré-Crise nas Infinitas Terras. Você se lembra que lá em Crise nas Infinitas Terras tem uma situação que acontece assim também. O Alexander Luthor, né? Uma criança que ele é ali cooptado pelo monitor e depois ele vai crescendo de forma muito rápida, muito veloz. Acontece uma situação aqui e será que é o Alexander Luthor, é outra pessoa? Não vou te falar, porque senão é o spoiler dos spoilers, mas o combate vai acontecendo e em determinado momento você descobre que quem está por trás, quem é o mestre desses espectros negros é justamente o Darkseid, né? Darkseid que esteve adormecido por 1000 anos e aí foi lá pro futuro e tentou fazer todo o seu maquinário de guerra, invadindo Daxan e tentando enfrentar ali tentando não, quase que devastando a Legião dos Super-Heróis, a Legião dos Super-Heróis com muita dificuldade. Obviamente, em algum momento a gente sabe que os heróis sempre vencem, mas a luta é bastante intensa e ela é bastante convincente e o final agrada, tá? A situação que vai levar ao final da batalha, eu vou pular aqui para não te dar nenhum spoiler, a situação que vai levar ao final da batalha é bem legal, é bem empolgante, é um final rápido, direto ao ponto, um corte seco, mas que funciona bem pra narrativa. Você concorda com aquilo, você fala, porra, legal, satisfaz a tua ânsia. Você tá olhando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho antes pra você, que no geral aqui os desenhos são do Kate Giffen, são desenhos muito bons, são desenhos daquela época ali, do quadrinho super-heróico da DC dos anos 80, né? Ele tem uma cara disso, assim. Eu sei que eu tô falando uma coisa extremamente subjetiva, mas você olha esse padrão aqui, você reconhece um padrão tipo George Pérez fazendo o trabalho, né? O George Pérez desenha mais do que o Kate Giffen, na minha opinião, mas é uma arte realmente muito boa, muito bonita, tá? A história é bacana? É bacana. A Saga das Trevas Eternas é bacana, vale a pena ser lido, tá? E aí eu quero começar a apontar algumas situações. Uma das dificuldades que é encontrada por quem não conhece a Legião dos Super-Heróis é o fato de que são muitos personagens. Então, esses personagens, eles não são tão trabalhados assim, não é? Porque são mais de 20. Mas você consegue acompanhar minimamente ali a equipe se você ler devagar. Você precisa ler isso aqui devagarinho, ir se familiarizando. Se você não conhece a Legião dos Super-Heróis, vai devagar. Vale a pena, de repente, até fazer pequenas anotações, assim, pra você lembrar os nomes e tal, de onde é cada um desses personagens, né? Tem a equipe, tem vários momentos ali, lideranças diferentes e tal. Então alguém que seja mais jovem, que não está familiarizado com a Legião dos Super-Heróis, pode encontrar dificuldades nesse aspecto. Você vai precisar fazer pequenas anotações só para ir identificando os personagens, mas aí isso depende muito mais da habilidade de quem lê, de ler vagarosamente, tá? Esse quadrinho eu não li numa tacada só, levei vários dias para ler esse material, eu li bem devagar mesmo, porque ele contém essa dificuldade no reconhecimento dos personagens, tá? É um trabalho que tem muito texto, característico dos anos 80, então tem balão de pensamento, então não é um quadrinho que você vai ler rápido, ele é um quadrinho que você vai aí ter que apreciar devagar, tá? E tem sim, não tem como você não dizer que tem alguns diálogos que, comparados aos quadrinhos que nós temos hoje, você fala, cara, isso aqui poderia ter sido limado. Ele tem, na minha opinião, algumas sobras de diálogos, alguns diálogos que poderiam não estar na história, são alguns diálogos desnecessários, alguns textos que, na minha opinião,
enchem um pouco a mais o quadrinho. Mas isso não estragou a minha expectativa em relação ao trabalho, porque eu já sabia que era um quadrinho dos anos 80, então esperava que o quadrinho tivesse um pouco mais de texto. Ele tem cortes de páginas bem legais, como esse aqui que você está vendo. A arte, ela é mais tradicional, até os próprios cortes, mas tem sim os seus momentos ali de criar algumas situações e cenários interessantes e tal. Você tem muitas naves espaciais aqui, muitas lutas cósmicas, então tem sim bons momentos de enquadramento, de arte. Eu gosto bastante da arte desse trabalho aqui, tá? E eu já estava nessa expectativa, eu sabia que ia ser um roteiro mais lento, mais demorado, sabia que eu não tenho grande familiaridade com os personagens, então precisaria ler mais devagar, então você precisa ir ler com essa cabeça, com esse espírito de que é um quadrinho dos anos 80, um quadrinho já aí de 40 anos que foi publicado, então você precisa dar uma certa concessão para ele, tá? Agora, repito, a história é boa, é divertida, ela é bem construída, o combate realmente ele te engaja na história, você acredita no que você está vendo ali, né? Aquilo realmente mexe com a sua emoção, você sente o perigo daqueles espectros e tal. O Darkseid, ele tá até mais parrudo aqui do que normalmente a gente conhece hoje em dia. Foi essa minha impressão, ele tá muito poderoso aqui, é difícil confrontá-lo, né? E ele tem um momento épico no quadrinho que, pô, vale a pena. Então a história vale a pena. Você tá vendo que eu tô separando aqui uma página porque eu quero começar a mostrar alguns problemas, tá? Mas antes de mostrar isso aqui que eu tô separando, eu quero falar de um problema que é uma escolha editorial que, por um lado, eu acho acertada, mas por outro lado pode desagradar muitas pessoas, que é o seguinte: o trabalho, ele trouxe toda essa fase aí, feita pelo Paul Levitz e pelo Keith Giffen. Então, você vai ver a história sendo contada até o momento da saga das Trevas Eternas. Então você tem várias histórias aqui que vão falar de personagens específicos, né? Então você vai ver histórias aqui com o Mon-El com a esposa dele, a história começa aqui com tem o gordinho aqui com a dama dupla, eles estão deixando a Legião, né? Então você tem algumas histórias mostrando o momento de troca de comando da Legião. Cara, essas histórias são legais? São legais. Mas uma pessoa mais apressada pode ficar com aquela sensação, pô, tá bom, mas cadê a saga das Trevas? Cadê? E só vem lá no meião, tá? Eu não acho que seja ruim o fato de ter essas histórias, porque isso ajuda você se familiarizar com a equipe, com o que estava rolando na época. Você vai pegando, né, o ritmo narrativo até chegar no momento da saga principal. Eu consegui compreender isso e consegui apreciar isso. Mas, por outro lado, eu sou capaz de entender também quem queria ler a saga principal. Falar, cara, eu quero ler a história principal, só isso. Eu não quero conhecer detalhes ou histórias avulsas dos personagens. Não, eu quero ir direto para a situação. Então, tem várias histórias aqui que são boas histórias, né? Tem uma história aqui que ele vai passar numa nave ali na Medicus 1. E, cara, as histórias são legais mesmo, tá? Dentro desse espírito super-heróico, elas são divertidas, me agradaram. Mas eu sou totalmente compreensivo com quem acha que isso aqui vai ser uma coisa desnecessária, muita história, poderia ir direto ao ponto. Eu sou capaz de compreender isso também, tá? Então essa é uma questão que não é exatamente um problema editorial, é uma decisão, mas que pode desagradar algumas pessoas. Inclusive, depois da saga das Trevas Eternas, tem outras histórias ainda. E confesso pra você que essas últimas histórias eu achei bem chatinhas, não gostei. O que acontece depois do apocalipse, é mais ou menos essa ideia. Ele vai mostrando vários membros ali, depois de ter enfrentado, né, o Darkseid e tal, como é que eles vão reagir e tal. Sinceramente eu não gostei, foi um epílogo aqui, na minha opinião, assim, sem qualidade. A qualidade cai muito, na minha opinião. Realmente não me agradou, certo? Então essa aí é uma questão editorial. Agora, na minha edição, eu encontrei em várias páginas esse problema aqui, ó. Infelizmente, existem várias páginas nesses encadernados, especialmente do meio pro fim. Eu não sei se foi numa unidade específica, se foi num lote, tá? Mas tem algumas páginas em que as letras, os balões, eles estão deslocados. Aparentemente, a gente sente alguma rusga aqui no papel. Deve ter sido no momento da impressão. Então isso pode sim, tá? Como parece ser uma questão de impressão, tem uma rusga aqui no papel, o papel deve ter dobrado um pouquinho na hora de imprimir. Deve ser uma questão aí específica, talvez só essa minha edição esteja com esse problema, tá? Mas tem várias páginas assim, várias páginas em que é impossível ler por conta de problemas dessa natureza. O balão fica completamente deslocado,
Você não consegue ler mesmo, tá? E em todas elas eu senti aqui que tem uma rusguinha no papel, então vale a pena você conferir. Se for possível, dá uma conferida quando você for comprar esse material, logo, né, você compra aí na Amazon, vou deixar o link na descrição para você adquirir. Você comprando ali e você verificando que não tá legal o papel aqui, você pode já pedir troca imediata, não vai ter nenhum problema. Então, fica atento a isso, tá? Tem várias páginas que infelizmente, eu contei aí pelo menos umas 7 páginas que eu não consegui ler, é impossível, não dá para ler, não dá nem para adivinhar o que tá escrito, porque realmente ficou com esse problema. Tá? Então estou apontando isso aqui para você ficar ligado. Então, esse quadrinho ele tem uma história importante, tem uma história clássica, uma história que é fascinante para quem é fanzaço da DC. Ele tem várias histórias no começo e depois algumas histórias no final que podem dar uma sensação, dependendo de quem vai ler, de inchaço no trabalho. Ou para outras pessoas vão curtir, aí vai ficar a critério de cada um, tá? Eu particularmente não achei ruim, porque, como eu disse, deu tempo de você aproveitar e conhecer aí os personagens melhor. Eu não sou o conhecedor da Legião dos Super-Heróis, acho que o primeiro trabalho, assim, de mais fôlego que eu li, eu já li outras coisas da Legião, mas trabalho assim, 400 páginas e tal, o primeiro que eu li foi esse aqui mesmo, então não sou um grande conhecedor da Legião. Então para você que de repente não conhece, você vai ler e vai se familiarizar mais, e quem já é fã da Legião com certeza vai curtir, porque vai relembrar aí, ter toda a questão da nostalgia. Agora tem o que pra mim é o maior problema desse trabalho, que eu não consigo entender como alguém pode errar nesse ponto. Eu sinceramente não consigo compreender. Me parece que quem cometeu o erro simplesmente não entendeu ou usou de uma picaretagem para poder vender quadrinho. E o que é? A capa. Porque é o seguinte, cara, se você conversa com qualquer pessoa que leu essa história lá nos anos 80, conversei com algumas pessoas, é unânime o seguinte: muito da força desse trabalho estava no fato de que enquanto a galera ia comprando esse material em revistas mensais, isso é importante dizer, tá? Esse material não saiu pensado para ser um encadernado, ele saiu para ser uma revista mensal. A galera ia lendo e ficava aquele mistério, cara, quem é o mestre? Não, tem um mestre, nosso mestre, aquelas figuras das trevas, né? Aquelas entidades das trevas, eles atacavam, eram muito poderosos, e eles falavam assim, não, porque tem o meu mestre. Em determinados momentos, a Legião ataca essas entidades, e aí tem um portal ali dimensional, aquela ficção científica da hora de quadrinho assim, né? Bem cafajeste mesmo, bem do jeito que a gente gosta. E aí os espectros vão fugir e o portal começa a fechar e você vê o espectro gritando, né? Não, mestre, não me abandona, tal. E alguns desses espectros têm poderes que se parecem com poderes de personagens da Legião dos Super-Heróis, né? Inclusive um deles tem um poder assim muito parecido com o Superman, Superboy no caso. Você fala, caramba, cara, quem é? E aí vai se construindo, né? Tenta pensar com a cabeça da pessoa que estava lendo lá no início dos anos 80. A galera ia lendo o trabalho e, cara, quem que é, cara? Quem é e tal. E você vai lendo, mas quem é esse grande ser, esse grande poderoso mestre que tá aqui 1000 anos depois da cronologia normal do universo DC? Quem é que tá aqui? E aí vem a grande revelação, quem é? Darkseid. Ou seja, eu não sei qual foi a ideia da pessoa que colocou o Darkseid, deu o spoiler máximo. Pra mim isso aqui é o spoiler máximo, cara, na capa. É o spoiler máximo, cara. Isso aqui não estraga a história, porque ela consegue conduzir, a luta é muito boa, mas o que era uma expectativa de você descobrir quem era esse grande mestre, que foi a experiência de quem leu lá atrás, ela se torna uma expectativa um pouco mais cansada, do tipo assim, tá bom, quando é que começa? Cadê o Darkseid? Você entendeu? Então isso aí tira muito da força que o quadrinho teve originalmente, mas tira muito. O ideal seria a Legião dos Super-Heróis, a Saga das Trevas Eternas, uma capa aqui com os seres lá, os espectros das trevas, e que você nunca soubesse que era o Darkseid antes de ler o trabalho. Né? Os caras colocam aqui na capa, não foi só, a Eagle Moss também publicou essa história, aí a saga principal só, coloca também o Darkseid na capa, tá? Eu só consigo entender isso por dois caminhos. Número um, quem tomou essa decisão não conhece a Saga das Trevas Eternas, não leu o trabalho e falou, cara, vamos, né, ter o Darkseid, beleza, bota o Darkseid na capa. Ou, pode ser também, eu acho que é até mais possível, é que a pessoa sabe sim, né, que é o Darkseid, mas considerou a seguinte forma, a Legião dos Super-Heróis
Não é o grupo que mais vende, não é o X-Men, não é Vingadores, não é Liga da Justiça. Então vamos colocar o Darkseid na capa, porque botando o Darkseid a gente consegue atrair mais pessoas para comprar o trabalho. Né? Então usa o Darkseid como chamariz, né, na capa para atrair os leitores. Sacrifica o peso narrativo para poder vender mais gibi. Eu consigo entender só por esses dois caminhos. Ou alguém realmente não entendeu do que se tratava a história e ignorou, ou o que me parece muito mais coerente e possível é que a galera entendeu assim que, pô, né, acho que vai ter um peso maior colocar o Darkseid na capa, vai fazer com que a galera compre mais. Porque realmente, conforme você vai lendo o trabalho, você consegue inferir que pra galera que leu na época deve ter sido um choque, assim, aquela coisa, nossa, velho, o Darkseid. Aqui os caras já te dão um spoiler na capa, assim, né? Pequeno defeitinho que a gente poderia falar também, na minha opinião, podia estar mais ajustadinho isso aqui, né? Não precisava ter ficado aqui atrás. É uma chatice minha? É, mas eu tô aqui pra ser chato mesmo, pra dizer quais são os problemas do trabalho aqui, ó. Poderia estar mais centralizadinho aqui, não ficar escondido lá na lombada, tá? Então esse pra mim é o grande defeito desse trabalho aqui, é a decisão da capa, cara. Isso aí pra mim, eu acho que cria, assim, uma defasagem na potência que essa história tem. É uma história boa? Sim, mas com certeza quem leu nas revistas mensais vai curtir muito mais do que qualquer pessoa que leia hoje, justamente por conta da força do impacto quando você descobre que é o Darkseid. A história desenvolve, eu já falei aqui várias vezes, mas ela tem sim uma luta, uma trama e uma finalização que ainda assim conseguiram me causar alguma surpresa. Olha que interessante. Ainda assim conseguiram me causar alguma surpresa durante o processo da leitura. Eu ainda fui pego ali no contrapé de... agora entendi. Mas imagina, cara, você lê isso aqui sem saber quem que é o grande vilão. Deve ter sido uma experiência incrível. Tá aí, galera. Clássico da DC. Entre as suas qualidades e defeitos, acredito que sim, que você deve ler esse trabalho. A história principal, pelo menos, se você gosta do universo DC, quer entender mais, vale a pena conhecer sobre esse super grupo aí, a Legião dos Super-Heróis. Depois da Crise nas Infinitas Terras, o grupo até teve ali histórias, revista própria, mas eu não sei, a Legião nunca conseguiu virar um supergrupo como os Novos Titãs ou como X-Men e tal, ela ficou sempre um pouco à parte, mas quem é muito fã de DC gosta bastante dessa história e a história principal vale a pena sim, tá bom? Então é isso, deixa os seus comentários aí, você concorda comigo esse negócio da capa aqui, que realmente, pô, detona o esquema? Tá? E para você adquirir, o link está na descrição e no comentário fixado. Comprando pelos nossos links aqui, você dá uma força pra gente trazer mais resenha boa dessa pra você, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.